vamos resolver algumas questões sobre distância entre dois pontos. Eu dividi em duas partes, vamos ver hoje a primeira. Então, o primeiro exercício. Qual o perímetro do triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos? Ponto A, 7, 5, B, 3 e 2, 7, 2. Essa questão aqui é sobre geometria analítica, distância entre dois pontos. Primeiramente, vamos verificar o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, nesse caso aqui, o triângulo. Então, vamos calcular a distância dos lados AB, AC e BC. Tá? Então, para calcular esse perímetro, precisamos conhecer a medida desses três lados do triângulo. Então, vamos calcular o primeiro lado do triângulo. Vamos utilizar os pontos A e B. A fórmula da distância entre dois pontos é essa aqui, olha, a distância de AB, que é igual a raiz quadrada. Nesse primeiro parênteses aqui, nós vamos colocar a diferença entre os valores de x de cada ponto. Então, aqui eu coloquei x de B menos x de A ao quadrado. Pode ser o contrário? Pode. Não vai dar diferença nenhuma. Desde que você observe os sinais, não tem diferença nenhuma. Aqui poderia ser x de A menos x de B. Tá bem? Elevado ao quadrado. Mas, do mesmo modo, nesse aqui, nós agora vamos fazer a diferença entre os valores de y. Então, é a diferença aqui, ó, do y de B menos o y de A. Ou poderia também ser y de A menos y de B. Dá o mesmo resultado. Tá bom? Então, prosseguindo, vamos substituir agora os valores de x e os valores de y. Então, distância de AB. O x de B, 3, menos, que é da fórmula, 7 ao quadrado. Mais, agora vamos para os valores de y. 2 menos 5 ao quadrado. Ficando assim. 3 menos 7, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 4 ao quadrado. Mais 2 menos 5, vamos subtrair, vai dar 3, sinal do maior, negativo. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Porque todo número elevado ao quadrado, seu resultado é positivo. Mais menos 3 ao quadrado, 9. Que vai ser igual a 25. Ó. 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25, 5. Então, aqui já conhecemos a distância do lado AB. Falta ainda calcular mais duas distâncias. Agora, vamos calcular a distância do ponto AC, que é o lado AC. Então, do mesmo modo, aqui a fórmula é a mesma, eu só mudei as letras aqui, ó, a identificação do ponto. Só. Que agora nós vamos pegar o x de C menos o x de A. O y de C menos o y de A. Bom, ficando assim. Ó. O x do ponto C, 7, menos da fórmula. O x do ponto A, 7 também, ao quadrado. Mais, que é da formulazinha. O y de C, 2, menos o y de A, 5. Então, aqui você tem que lembrar que aqui é o valor de cada um dos pontos, né? O valor do x do ponto C, x do ponto A, y de C, y de A. Tá? Não é você pegar esse parênteses aqui, os valores, e colocar aqui, não. Cada parênteses aqui é um valor de cada ponto, tá bom? Sim, agora vamos calcular aqui. Então, a distância de AC, 7 menos 7, 0. 0 ao quadrado, mais 2 menos 5, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 3 ao quadrado.
0 ao quadrado é 0. Menos 3 ao quadrado, todo valor elevado ao expoente par, seu resultado é positivo. Tá? Mesmo que ele esteja negativo, ele se torna positivo. Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Então, nós temos aqui a distância de AC, raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Olha, então, já conhecemos dois valores de a distância, né, de dois lados. Falta só o último lado agora. Então, vamos calcular, né, o último lado nosso aqui, ó, BC. Ah, tem uma ordem de começar os lados? Não, desde que você calcule os três, a ordem não importa, tá bom? Então, a distância de BC. Agora, nós vamos calcular aqui, ó, o x de C menos x de B ao quadrado, mais o y de C menos o y de B ao quadrado. É a mesma fórmula, só mudamos aqui, ó, as letras aqui da identificação do ponto, apenas. Se você quiser logo começar por aqui, também pode. Mas aconselho que no início você vá repetindo a fórmula para você ir memorizando, tá bem? Então, BC. X de C, 7, menos o x de B, 3. Ao quadrado, mais. Agora os valores de y. 2 menos 2. Tá aqui, ó, 2 menos 2 ao quadrado. Não pode esquecer esse sinal aqui de menos, que o menos é da fórmula, tá? E que entre aqui, ó, nós temos aqui o sinalzinho de mais, tá? Então, memorize a fórmula para você não esquecer. Continuando, 7 menos 3, 4 ao quadrado, mais 2 menos 2, 0 ao quadrado. Distância de BC vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado, 0. 16 mais 0 vai ficar 16. Então, a distância de BC, raiz quadrada de 16, que vai ser igual a 4. Então, a distância de BC igual a 4. Aqui já não aparece mais o radical, que já é o valor da raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, agora já conhecemos os três lados do triângulo. Dá para calcular o perímetro, que perímetro vai ser a soma desses valores, dos três lados. Então, vai ficar assim. Olha, a distância de AB encontramos que é 5, distância de AC 3 e distância de BC 4. Somando esses valores, 5 mais 3 mais 4, que é igual a 12. O perímetro do triângulo ABC é igual a 12. Segunda questão. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que se coloque hastes em alumínio a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo, tem-se a representação das hastes consecutivas H1 e H2 da cerca. Nessas condições, a distância entre H1 e H2 é de... Tá, aqui eu separei já os pontos. H1, 4 e 0, H2, 6 e 2. Bom, na questão, está se pedindo a distância entre H1 e H2. Então, a distância, nós vamos usar a mesma fórmula do exercício anterior. Olha. Então, a distância aqui, novamente, eu só mudei a identificação do ponto. Distância de H1 e H2. Então, H2 menos H1 ao quadrado, mais Y, H2 menos Y, H1 ao quadrado. Então, nós vamos observar aqui o ponto e vamos substituir aqui os valores. Ó, H2, 6 menos 4 ao quadrado. E os valores de Y, 2 menos 0 ao quadrado. Tá aqui, ó. 6 menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 0 ao quadrado. 6 menos 4 dá 2. 2 ao quadrado, mais 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado. Calculando,
2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4. A distância vai ser a raiz quadrada de 8. 8 não tem uma raiz exata, então nós vamos ter que decompor esse valor em fatores primos, assim. 8 dividido por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Nessa decomposição aqui, você vai decompondo ele por fatores primos. Primos é que você só tem dois valores, dois divisores, né, para cada número. O número 2 só pode ser dividido pelo 2 e pelo 1. O 3 só pode ser dividido por 3 e 1. O 5 só pode ser dividido exatamente pelo 1 e o 5, tá bom? Então, esses valores primos aqui, eles só possuem dois divisores. E o único número par que você tem como número primo é o número 2. Bom, então, depois que eu fiz essa decomposição, eu vou escrevê-la aqui em forma de potência. A minha base é o 2, quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo é o mesmo valor 8, só que em forma de potência. Então, nós vamos fazer assim. Então, ficou 2. Que aqui nós vamos separar, tá? De 2 em 2 esse expoente aqui. Então, separando ali de 2 em 2, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Esse que tá aqui ao quadrado, nós podemos tirar esse fator da raiz, né? Do radical. Porque 2 ao quadrado aqui, se você for resolver, dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, esse fator aqui, quando ele tem o expoente igual ao índice, nós podemos retirar ele de dentro do radical para cá, ó, para fora dele. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Esse 2 aqui já não pode sair de dentro do radical, porque seu expoente é menor que o índice, tá? Então, ele permanece aqui dentro do radical. Só vai sair esse 2. Esse fator aqui que nós vamos retirar. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Olha, então, a distância de H1 H2 é igual a 2 raiz quadrada de 2. Essa é a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.